O Jorge Jesus chegou aqui, né? Eu falei mais de uma vez essa história, mas eu gosto porque ele chegou no Flamengo e falou, ó, dividiu o campo em 3 partes, né? Defensiva, meio campo e ofensiva, e falou, a responsabilidade de fazer vocês chegarem aqui, que era na terceira parte do campo, que era a ofensiva, é minha. Independente do sistema tático que vier contra nós, independente da marcação, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que fazer o funcionamento do sistema, vocês encontrarem um espaço para chegarem aqui. Agora, quando chegar aqui, aí é com vocês. Aí vocês, o talento de vocês, a solução que vocês derem, eu aceito. E isso era muito legal, porque trazia um cara que vem para o Brasil, sabia do talento que nós, brasileiros, temos. Então eu falei, eu vou organizar isso aqui, mas não posso perder o que eles têm de, né, claro, tão importante. Imagina. Então, não seria inteligente, né? Mas é bem isso mesmo, né? A responsabilidade de fazer, chegar lá em condição para que o Bruno Henrique fizesse 45 gols e o Gabigol... Não, o Gabigol fez 45, o Bruno fez 38 na mesma temporada, é isso. É isso mesmo. Luiz, como o esporte entrou na sua vida? O que é o esporte para você? O que ele trouxe? Como foi toda essa tua relação com algo que faz totalmente parte da sua vida? Obrigado pela pergunta. Bacana. Fala um pouco disso, né? São coisas que caminharam juntas. Eu sempre fui enlouquecido pelo futebol por conta da paixão do meu pai. E nesse tempo, estamos falando de muito tempo, era no rádio e na segunda divisão de São Paulo, lá com o time da cidade, de São João da Boa Vista, que naquela altura era o Palmeiras. Que muita gente fala Palmeiras, mas é Palmeiras antes do Palmeiras, o nome. O Palmeiras de São João da Boa Vista, quando surgiu, o Palmeiras, Sociedade Esportiva, ainda era Palestra Itália. O Palmeiras foi fundado em 1924. O Palmeiras vira o nome de Palestra Itália, troca de nome por conta da Segunda Guerra, né? O Palmeiras e o Cruzeiro, por conta do fascismo na Itália, eles tiveram que mudar de nome, né? Era Palestra Itália, tanto o Cruzeiro como o Palmeiras. O Cruzeiro caminhou para o Cruzeiro, em homenagem ao Cruzeiro do Sul, e o Palmeiras trocou de Palestra Itália para Palmeiras. E aí eu sempre acompanhei o meu pai. Quando eu pude entrar nos estádios, por causa de idade, sempre fui com o meu pai. E o futebol no interior de São Paulo, por conta de não ter iluminação, ele sempre começava mais cedo. Então, quando a gente ia embora, meu pai vinha com um radinho pendurado. Era um radinho em 2 faixas, que tinha um egoísta, porque aquele fonezinho de um ouvido só, que é o que você está usando, naquele tempo, ele já era chamado de egoísta, porque era um só. Ele tirava, botava o som e a gente vinha ouvindo o grande clássico do domingo, que era sempre assim. Então ali é um desenvolvimento, é uma paixão pelo esporte, pelo futebol, notadamente, né? E também pela comunicação, né? Aquele encantamento de ouvir aqueles caras do rádio, né? Gigantes daquela época do rádio de São Paulo que a gente ouvia, e também do rádio do Rio, porque depois tinha o segundo tempo do jogo do Rio, porque o futebol no Rio começava às 5. E aí tinha todo o segundo tempo, e não eram só as rádios de São Paulo que transmitiam o segundo tempo, a gente no interior de São Paulo sintonizava as rádios do Rio com facilidade. As antenas do rádio têm uma propagação maior quando elas estão em terreno molhado, né? Então as rádios de beira de mar no Brasil sempre tiveram uma propagação forte. E no Rio, por conta... Interessante. Por ser a capital e tal, as rádios eram potentes mesmo, né? Então, assim, é a paixão que chega misturada pelo futebol e pela comunicação, né? Mas aí depois, que eu começo a ter idade para praticar alguma coisa, a gente tem, lá no nosso pedaço, uma competição chamada Jogos Abertos do Interior, que a gente chama de Olimpíadas Caipiras e tudo mais, que num dado momento era a maior competição poliesportiva da América Latina. Olha isso. 7, 8 mil atletas numa cidade só. Ribeirão Preto sediou algumas vezes, inclusive. Por fato de ser uma cidade que tem potencial para isso, né? E aí, quando eu vou para a escola e começo, naquele tempo, era dividido assim, não sei nem como é que é hoje. Você fazia da primeira à 4ª série e o ginasial era a 5ª série. Era assim, e era da 5ª à 8ª. E depois era o colegial, que eram 3 anos. Segundo e terceiro. Segundo e terceiro. E aí, quando eu vou para a 5ª série, é uma idade que você já está praticando alguma coisa, eu me encantava com a preparação para os Jogos Abertos. E aí ficava enchendo o saco dos caras da escola para que eu pudesse ir acompanhar. Só que precisava ter liberação lá no juizado de menores, então não dava para ir, né? Meu pai até topava, minha mãe também. E aí começa a surgir uma paixão mais olímpica.
Quando eu vou para o colegial, a escola que eu fui estudar em São João da Boa Vista, ela botou 3 esportes coletivos da escola nos jogos abertos. Os 2 naipes do voleibol e o basquete masculino. E eu me meti a ser presidente do centro acadêmico. Então a gente tinha responsabilidade na montagem, a representar a cidade, coisa e tal. Papapá. Até jogava no basquete, mas era um banco bem... O negócio era jogar futebol. O negócio era jogar futebol ruim, mas jogar futebol. E aí, eu, como fui presidente do centro acadêmico, a escola tinha um jornal. A mascote da escola era um saci. Então chamava-se Sacívico o jornal. Eu só escrevia de esporte no jornal. Não falava das outras atividades. Aí os colegas que faziam, da diretoria, éramos em 5. E aí começo a escrever sobre esporte. E aí um jornal da cidade lá me convida para fazer uma coluna sobre esporte e tal. Enfim, a paixão se mistura, ou seja, é pelo esporte, pelo futebol, notadamente, por conta do rádio, mas paralelamente com a comunicação. Então, bom, além de criança que narrava jogo de botão sozinho, né? Fazia jogar botão sozinho só para narrar. Fazia as plaquinhas de publicidade, igual da televisão, aquelas maluquices. Espetáculo. E aí foi assim que surgiu essa paixão. E aí eu fui pro rádio muito cedo, né? A coluna no jornal que eu comecei a escrever com 16, a diretora da rádio local me chamou para ler a coluna no rádio. Aí eu comecei... Rádio Piratininga? Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. Que era uma rede, inclusive, em São Paulo. A Piratininga tinha uma rede, tinha uma rádio, inclusive, na capital. E aí comecei a fazer rádio. E assim começou a empreitada, né? Que bacana, cara.